A dissolução da União Soviética, em 1991, marcou o fim de um dos maiores impérios do século XX e alterou profundamente o equilíbrio geopolítico mundial. Mas e se a União Soviética não tivesse caído? O que teria acontecido com o mundo se esse gigante comunista tivesse sobrevivido às pressões internas e externas? Como a política global, a economia e a cultura teriam sido moldadas por uma União Soviética ainda viva? Este roteiro explora as possíveis consequências de uma União Soviética persistente e seu impacto nas relações internacionais, na sociedade e no desenvolvimento da tecnologia. Se a União Soviética ainda existisse, o bloco socialista da Europa Oriental teria permanecido intacto. Países como Polônia, Hungria e a Alemanha Oriental continuariam sob a influência direta de Moscou, com governos comunistas em plena atividade. O Pacto de Varsóvia, aliança militar liderada pela União Soviética, teria resistido, mantendo uma forte oposição à OTAN. A dominação soviética sobre o leste europeu teria se mantido, e qualquer movimento de dissidência seria reprimido, como ocorreu na Hungria em 1956 e na Tchecoslováquia em 1968. Com a União Soviética intacta, a Guerra Fria teria continuado, mantendo o mundo em um estado de tensão constante entre as superpotências. O confronto ideológico entre o capitalismo e o comunismo teria perdurado, com ambos os lados tentando expandir suas esferas de influência. Crises como a dos mísseis de Cuba e a invasão do Afeganistão teriam continuado a ser exemplos de disputas indiretas entre os blocos. A corrida armamentista e a corrida espacial teriam se intensificado, criando novos momentos de confronto e cooperação, mas sem uma solução clara. A União Soviética continuaria a apoiar movimentos de libertação e revoluções em países do Terceiro Mundo, como África, América Latina e Ásia. A influência soviética teria crescido em países como Cuba, Angola, Vietnã e Nicarágua, moldando os conflitos regionais. O apoio a regimes socialistas e a guerrilhas comunistas teria se fortalecido, promovendo governos alinhados a Moscou. A presença soviética teria moldado o desenvolvimento político de vários países, alterando suas trajetórias econômicas e sociais ao longo do século XXI. A economia soviética, com seu modelo de planejamento centralizado, teria passado por reformas significativas para evitar o colapso. No entanto, sem a queda do regime, o comércio internacional teria continuado a ser limitado pelas barreiras ideológicas. O bloqueio comercial entre os países capitalistas e a União Soviética teria persistido, e a globalização econômica que moldou o final do século XX teria sido muito mais restrita. As trocas comerciais entre Oriente e Ocidente seriam limitadas a setores estratégicos, como energia e armamentos. A União Soviética já havia demonstrado seu potencial tecnológico durante a corrida espacial, sendo a primeira nação a lançar um satélite, o Sputnik, e a enviar um ser humano ao espaço, Yuri Gagarin. Com sua continuidade, o programa espacial soviético teria alcançado novos marcos, possivelmente mantendo uma presença mais forte no espaço. A rivalidade com os Estados Unidos na exploração espacial teria estimulado inovações em engenharia, telecomunicações e tecnologia militar. A União Soviética teria investido fortemente em ciência e tecnologia, utilizando seu sistema de planejamento para direcionar recursos a projetos estratégicos. Se a União Soviética ainda existisse, a propaganda comunista continuaria a moldar as percepções globais sobre o capitalismo e o socialismo. O governo soviético teria intensificado seu uso da mídia e da cultura como ferramentas de controle ideológico, promovendo filmes, literatura e artes que exaltassem o Estado socialista e seus ideais. A cortina de ferro cultural teria permanecido, com trocas limitadas entre os blocos. O cinema soviético e outras formas de arte continuariam a ser influentes, mas restritas a temas que glorificassem a União Soviética. A continuidade da União Soviética significaria a perpetuação de um regime repressivo. A KGB, a temida agência de segurança soviética, continuaria a monitorar e suprimir dissidentes. Os gulags,
campos de trabalho forçado ainda funcionariam para eliminar opositores políticos e inimigos do Estado. As liberdades civis e políticas continuariam limitadas, e movimentos por reformas democráticas seriam rapidamente sufocados. A repressão das minorias étnicas, como os tártaros e chechenos, também persistiria, refletindo a intolerância do regime em relação à diversidade política e cultural. Com a União Soviética ainda intacta, os Estados Unidos e seus aliados teriam mantido uma postura defensiva, investindo em políticas de contenção. O complexo industrial militar americano teria crescido ainda mais, com mais recursos direcionados para o fortalecimento das forças armadas e a expansão da OTAN. A espionagem entre os dois blocos teria continuado a moldar as relações internacionais, com a CIA e a KGB desempenhando papéis centrais na coleta de informações. A política externa americana teria sido focada na contenção da influência soviética em regiões estratégicas. Se a União Soviética tivesse sobrevivido, sua relação com a China, que se deteriorou após a ruptura sino-soviética na década de 1960, teria se desenvolvido de maneira diferente. As tensões entre os dois países, que competiam pela liderança no mundo comunista, poderiam ter levado a novos conflitos regionais. Alternativamente, a União Soviética poderia ter buscado uma reaproximação com a China para formar uma frente comunista unida contra o Ocidente. A Ásia teria se tornado o principal campo de disputa geopolítica, com a China e a União Soviética competindo por influência. A corrida armamentista entre os EUA e a União Soviética teria se intensificado, com ambos os lados continuando a desenvolver arsenais nucleares cada vez mais poderosos. A doutrina de destruição mútua assegurada teria permanecido, mas com um risco constante de escalada. Os sistemas de defesa antimísseis, como o Star Wars, proposto pelos EUA, teriam sido aprimorados, e a União Soviética teria continuado a investir em tecnologias militares de ponta. O medo de uma guerra nuclear teria permanecido presente, afetando a política global. O Pacto de Varsóvia, aliança militar liderada pela União Soviética, teria mantido sua relevância, especialmente diante da expansão da OTAN. Exércitos dos países membros continuariam a ser modernizados e preparados para conflitos com o Ocidente. Manobras militares conjuntas e exercícios de guerra teriam reforçado o poder militar do bloco socialista. Conflitos regionais, como a Guerra do Afeganistão, teriam sido usados como testes para novas táticas e tecnologias. O Pacto de Varsóvia teria sido uma peça central na estratégia soviética para manter sua influência militar global. Embora a União Soviética tenha sobrevivido, as tensões internas persistiriam. As demandas por reformas econômicas e políticas continuariam a crescer, especialmente nas repúblicas soviéticas como a Ucrânia e as repúblicas bálticas. A repressão constante teria sido necessária para manter a coesão do bloco soviético. No entanto, sem reformas significativas, a União Soviética poderia ter enfrentado novas crises internas. Alternativamente, líderes soviéticos poderiam ter implementado mudanças controladas para adaptar o regime às pressões globais e internas, mantendo o sistema socialista, mas com maior flexibilidade. Se a União Soviética ainda existisse, o mundo seria drasticamente diferente. A Guerra Fria teria se prolongado, moldando o desenvolvimento econômico, cultural e militar de várias regiões. A influência soviética teria se mantido forte, especialmente no Terceiro Mundo e na Europa Oriental. No entanto, os desafios internos teriam pressionado o regime a adaptar-se ou enfrentar colapsos periódicos. O legado da União Soviética, uma potência que marcou o século XX, teria se estendido para o novo milênio, definindo a política global de maneira ainda mais profunda e duradoura. Até a próxima!